Boa noite. Movimenta um pouquinho o corpo. Quem precisar, né? Sair um pouco da postura. Às vezes a perna adormece um pouquinho. Isso tudo bem, não tem problema, né? É comum, a gente não está muito habituado a sentar, né, nessa posição, com as pernas cruzadas. E também, como a gente não está presencial, a gente não tem tido muita oportunidade de ajustar bem o corpo das pessoas, né, a posição das pernas, que altura de almofada é mais adequada para diminuir, né, a compressão, né, essa pressão que a almofada faz nas coxas. Então, aos poucos, a gente vai ajustando, né, vai percebendo. Mas também não se incomode, porque adormece mesmo. Mas é importante encontrar uma postura que seja confortável. Não pode ficar muito desconfortável, um sofrimento, né? Tem que achar uma almofada adequada, um colchonete, né? Algum net de yoga, para não ficar direto no chão, achar essa estabilidade, né? Dos joelhos tocando o chão, os isquios na almofada, então a coxa fica mais livre, né? Apertando, sendo um pouco pressionada. E a gente segue lendo o livro do Thich Nhat Hanh, essa joia, que é Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda, onde ele conta a história de Shakyamuni Buda a partir de sutras, né? E ele vai traçando essa cronologia do caminho de Buda. Capítulo 28. A Floresta de Palmeiras. Amanhã chegou e Buda partiu para Kayasissa, tomando o caminho de Rajagarha. Uruvela Kasyapa pediu-lhe permissão para que a Sangha inteiro o acompanhasse. Ele relutou. Porém, Kasyapa explicou o quão facilmente 900 bhikkhus poderiam viajar juntos. Havia muitas florestas em torno de Rajagarha, onde poderiam de fato repousar. Seria possível mendigar em muitas vilas, assim como na própria capital, fazendo contato com muitos moradores locais. Além do mais, acrescentou Kasyapa, o número de bhikkhus era agora grande demais para a população de Gaya prover. Os irmãos Kasyapa dividiram a Sangha em 36 grupos de 25 monges. Cada grupo foi levado por um aluno veterano. Este arranjo possibilitou aos bhikkhus fazerem um progresso maior no caminho. 10 dias eram necessários para todos chegarem a Rajagarha. A cada manhã, eles mendigavam nas vilas e comiam silenciosamente nas florestas ou nos campos. Quando terminavam de comer, iniciavam a andar novamente, viajando em seus grupos menores. A visão dos bhikkhus andando silenciosa e lentamente impressionava de modo profundo a todos que os viam. Quando se aproximaram de Rajagarha, Uruvela Kasyapa levou-os até a floresta de palmeiras, onde se localizava o templo Supatita. A floresta de palmeiras ficava em torno de 3 quilômetros da capital. Na manhã seguinte, os bhikkhus pegaram suas tigelas e foram mendigar alimento na cidade. Andavam em fila única, em seus pequenos grupos, a passos calmos e lentos. Carregavam suas tigelas com serenidade, enquanto seus olhos se dirigiam adiante, seguindo as instruções de Buda. Eles se postavam diante de cada casa, sem discriminar se pertencia a ricos ou pobres. Se ninguém aparecesse após alguns momentos, eles se moviam até a próxima residência
Enquanto aguardavam silenciosamente pela oferenda de alimento, observavam com mente atenta a sua respiração. Quando recebiam uma oferenda, eles se inclinavam em gratitude, jamais faziam qualquer comentário acerca da aparência do alimento ser boa ou ruim. Às vezes, os leigos que ofereciam comida faziam aos bicos algumas perguntas sobre o Dharma, e eles respondiam com a maior boa vontade e precisão que pudessem. Os monges explicavam que pertenciam à Sangha de Gautama, o Buda. Eles podiam falar sobre as 4 nobres verdades, os 5 preceitos para os laicos e sobre o nobre caminho óptuplo. Os bicos sempre retornavam para a floresta de palmeiras ao meio-dia, a fim de compartilharem a refeição silenciosamente, antes de escutarem um discurso sobre o Dharma dado por Buda. Ao entardecer e o início da noite, eram reservados à prática da meditação. Assim como, após o meio-dia, ninguém na cidade viu os mantos cor de açafrão dos monges. Ao fim de 2 semanas, a maior parte dos moradores da cidade estava ciente da presença da Sangha de Buda. No frescor dos crepúsculos, muitos leigos vinham até a floresta de palmeiras para encontrar Buda e aprender sobre o caminho do despertar. Antes de Gautama ter tido chance de visitar seu amigo, o rei Seniyabibisara, já sabia da sua presença. Certo de que este novo professor era o mesmo jovem monge que havia encontrado na montanha, entrou em sua carruagem e dirigiu-se para a floresta de palmeiras. Muitas outras seguiram a sua, pois havia convidado mais de 100 de brahmanes altamente renomados e intelectuais a juntarem-se a ele. Quando chegaram à margem da floresta, o rei desceu de sua carruagem, acompanhado pela rainha e seu filho, o príncipe Ajatasattu. Quando Buda foi informado da chegada do rei, ele e Uruvela Kasyapa foram cumprimentá-lo pessoalmente e a todos os seus acompanhantes. Os bicos ficaram sentados em grande círculo sobre a terra, aguardando para ouvir a palestra do Dharma por Buda. Ele convidou o rei, a rainha, o príncipe e outros convidados para se sentarem também. O rei Bibisara apresentou tantos convidados quanto pôde lembrar dos seus nomes, mas às vezes tinha de solicitar a um ou outro para apresentar-se a si mesmo. Entre os presentes estavam muitos eruditos, bem versados nos Vedas e pertencentes a diferentes escolas de pensamento religioso. A maioria destes homens tinha ouvido o nome de Uruvela Kasyapa. Um certo número deles já o havia encontrado anteriormente. Ninguém, todavia, tinha ouvido falar em Buda. Eles ficaram muito surpresos ao ver o quão reverentemente Kasyapa o tratava, ainda que Gautama, um Shakya, fosse muito mais novo do que ele. Sussurravam uns para os outros, tentando saber se Gautama era discípulo de Kasyapa ou o contrário. Percebendo a confusão provocada, Uruvela ergueu-se e aproximou-se de Buda. Juntou as palmas das mãos e, com todo o respeito, disse: Gautama, o iluminado, o professor mais precioso nesta vida. Sou Uruvela Kasyapa, seu discípulo. Permita-me oferecer a você o meu mais profundo respeito. Então, ele se prostrou ante Buda por 3 vezes seguidas. Buda o ajudou a levantar novamente e pediu a ele para sentar-se ao seu lado. Os sussurros desapareceram entre os brahmanes.
De fato, o respeito deles incrementou-os ainda mais à medida que davam-se conta dos 900 bicos em mantos cor de açafrão, sentados com solene circunspecção. Buda falou acerca do caminho do despertar, explanou sobre a natureza impermanente e interdependente de todas as coisas na vida. Disse que o caminho do despertar podia auxiliar a superar falsas visões e transcender o sofrimento. Discorreu sobre como a observância dos preceitos ajudava a atingir a concentração e a compreensão. Sua voz ressoava como um grande sino. Era tão cálida quanto o sol da primavera, tão gentil quanto uma garoa e tão majestosa quanto o alvorecer. Mais de 1000 pessoas ouviram-no. Ninguém ousava respirar ruidosamente ou roçar seus mantos, por medo de perturbar o som da voz maravilhosa de Buda. Os olhos do rei Bibisara ampliaram o brilho naquele momento. Quanto mais ouvia, mais sentia o seu coração aberto. Muitas das suas dúvidas e problemas se dissiparam. Um sorriso radiante apareceu em sua face quando o Buda concluiu sua palestra do Dharma. O soberano se levantou e juntou as palmas das mãos, dizendo: Senhor, desde os tempos em que era menino, carrego 5 desejos. Agora eu os realizei a todos. O primeiro desejo era ser coroado e tornar-me rei. Isso foi realizado. O segundo desejo era encontrar ainda nesta vida um professor iluminado. Isto também foi realizado. O terceiro desejo era ter uma chance de demonstrar meu respeito por tal professor. Tal desejo foi agora completado. O quarto desejo era que o professor me mostrasse o caminho verdadeiro. Este desejo foi agora realizado. E o quinto desejo era ser capaz de compreender o ensinamento do iluminado. Mestre, este desejo acaba de ser completado. Seu maravilhoso ensinamento trouxe-me grande compreensão. Senhor, por favor, aceite-me como seu discípulo leigo. Buda sorriu, expressando sua concordância. O rei convidou Buda e todos os seus 900 bicos para terem uma refeição no palácio, no dia de lua cheia. Gautama aceitou alegremente. Todos os demais convidados levantaram-se para agradecer a Buda. 20 deles expressaram seu desejo de serem aceitos como discípulos. Buda e Uruvela Kasyapa acompanharam o rei, a rainha e o pequeno príncipe, Ajatasattu, de volta à beira da floresta. Buda sabia que em menos de um mês começaria a estação chuvosa e seria impossível retornar para sua casa. Por consequente, resolveu permanecer com os 900 discípulos na floresta de palmeiras para mais 3 meses. Sabia que após esse período de prática, a sangue estaria forte e estável, o suficiente para ele poder sair. Partiria então na primavera, a estação dos céus claros e plantas novas e tenras. O rei Bibisara começou de vez a preparar-se para a recepção de Buda e de seus bicos. Planejou servi-los na grande corte do palácio, pavimentada com finos tijolos. Clamou o seu povo para decorar as ruas com lanternas e flores para dar boas-vindas a Buda e a sua sanga. Ele convidou um grande número de pessoas para servir, incluindo os membros do governo e suas famílias. Crianças perto dos 12 anos a idade do príncipe, Ajatasattu, foram convidadas também.
sabedor de que Buda e seus monges não permitiriam a matança de animais por segurança, ordenou que somente deliciosos alimentos vegetarianos fossem preparados. Eles tinham 10 dias para se prepararem para a recepção. Foi um pouco a partir desse relato que se iniciou os angôs nos mosteiros tradicionais da nossa ordem, né? Angôs são treinamentos de 3 meses que começaram a acontecer por conta das chuvas, né? Os monges viviam na floresta, eles não viviam em mosteiros nessa época. Então, para passar os invernos, o inverno rigoroso, a estação de chuva, Buda propôs esses momentos de 3 meses de parada, né, para ficar no local, e aproveitavam para fazer um treinamento, né? É o que ele fala aqui, ele aproveitaria os 3 meses para praticar com os novos discípulos. Vocês imaginam 900 monges entrando numa cidade na Índia? Deve ter tido um impacto enorme, né? E, então, isso me lembrou essa prática do Angô, que até hoje é mantido nos mosteiros no Japão. Não sei na Europa como é, mas no Japão fazem-se 3 meses no primeiro semestre, 3 meses no segundo semestre. De novo, aqui ele volta a deixar tão claro a gratidão de todos, né, por encontrar uma pessoa desperta. E como não tem desperdiçar o tempo, né? Encontra, não quer fazer na hora o voto, quer falar, eu me comprometo, eu quero ser seu discípulo, me permita, eu não deixo para depois, eu não deixo passar a oportunidade. Você imagina, nessa época, até ele voltar para aquela cidade, seriam anos, né? E quanto que a gente faz isso na nossa vida, né? Que a gente encontra algo que toca de uma maneira tão profunda, às vezes, e fala, no ano que vem eu faço, eu me organizo para no próximo, né? Quando de fato ninguém sabe o próximo, quando haverá, né? E aqui, enfim, de novo, né, que ele traz o ensinamento essencial, né, básico da experiência, aqueles, da compreensão da impermanência, da transitoriedade, né? Esse caminho do despertar, essa interdependência de todas as coisas, ele resume aqui, né? Sobre a natureza impermanente e a interdependência de todas as coisas. Na essência, esse é o grande despertar, né? Esse é o grande possibilidade, né? Muito lindo. Alguém está me lembrando que é lua cheia ou é lua nova, né? Não sei, é cheia? Acho que é lua cheia, né? Alguém quer... Sensei, Ai, parece que o Kyoso falou, a Yara falou que era lua cheia e o Kyoso falou que é quarto crescente, mas é o último dia, que amanhã é lua cheia. então vai ser amanhã. Eu sei que a Yara está querendo se arrepender, pelo jeito, mas acho que será amanhã, né? Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Senão, acho que a gente pode se arrepender, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que a gente deveria, como praticante, fazer todo dia. Na cama, antes de deitar, né? Sentar, fazer um gachô. Vamos fazer o arrependimento? Então, eu vou pedir que vocês coloquem as mãos palma com palma, em gachô, como a flor de lótus, e vocês repitam depois de mim. Vou fazer uma vez só hoje, amanhã a gente faz as 3. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites,
nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Faço uma reverência, lembrando que o arrependimento significa mudança, né? Eu percebo o equívoco, eu me arrependo até daquilo que eu não lembro, dessa vida, de outras vidas, mas a hora que eu percebo algo, eu me comprometo a não repetir o erro, né? A não gerar mais karma prejudicial. E então esse é o intuito, né? Não é para o outro, é para mim mesmo, né? É para mim mesma. Tendo clareza das minhas faltas, dos meus excessos, dos meus apegos, né? Ainda. Então, eu me comprometo com essa mudança, né? Eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão a gente encerra. Não? Então, lembrando vocês que amanhã tem Zazen, às 7h30 da manhã, e a gente vem tentando criar um hábito em cada um de nós de compromisso com o horário da prática, né? Se nós tivéssemos presenciais, a sala de Zazen, ela normalmente está preparada para o Zazen 10 minutos antes do horário de tocar o sino, 3 vezes. Então, a gente procura 10 minutos antes das 19, já está criando um ambiente em casa, um lugar onde você vai sentar, já se preparando para sentar. Às 7 horas, quando toca o sino, a gente já estaria sentados, né? E como tem algumas pessoas que cuidam da sala, do Zoom, elas ficam ocupadas com o entra e sai de muita gente, entra 7h05, 7h10, 7h20, né? Então, que a gente pudesse permitir que os anfitriões façam zazen também, né? Porque se cada hora que entra um, eles precisam permitir entrada, ainda não sei, a gente está tentando reavaliar isso de talvez deixar uma senha, e aí vocês não precisam, os anfitriões não precisam ficar cuidando dessa entrada na sala de espera, os microfones já vão estar mudos, então também não atrapalharia os outros, mas aquela tela se movimenta, e isso tira a gente, né, do compromisso. Então, vamos tentar manter isso, né? Se a gente não conseguir chegar às 7, tenta entrar às 7h20, pelo menos, dá 20 minutos, senta na tua casa. Eu cheguei 7h10, então tá bom, em vez de eu entrar, eu fico 10 minutos sentada, eu entro, porque eu sei que eu estou sentada, as pessoas estão sentadas juntos, não é porque a tela está ligada que eu estou mais ou menos separado, né? O que eu não estou junto. Mas aí você se preocupa com aqueles que estão praticando e que estão, de alguma forma, tendo a sua prática atrapalhada, comprometida, porque a gente acaba não conseguindo chegar no horário. Então, a gente está avaliando qual é a melhor forma de encaminhar, mas eu peço que vocês tentem cumprir o horário, né? Das 19 horas. E se não puder, também conecta às 19h40 para ouvir a leitura. Senta, a hora que você chegar, mas às 19h40 você entra na sala do Zoom para poder ouvir a leitura e comentar, enfim, participar dessa conversa, tá bom? Que a gente possa ampliar o nosso coração de pensar nos outros também, né? E entender que para o Zazen o compromisso do horário, da postura, da atitude é fundamental, não é um detalhe, né? Eu sei que se eu me organizo, eu consigo sentar no horário. Tudo é uma questão de foco, né? E o que a gente treina é foco, a gente não faz uma coisa só. A gente até pode estar com a mente ligada em vários aspectos da vida, mas a gente se organiza internamente para que naquele horário esteja ali, para sentar em zazen, né? A gente fala que é um foco amplo, não é um foco de cabresto, né? Que eu fico obsessivo, né? Eu faço uma ação presente inteira, mas eu não perco a noção do que está acontecendo à volta. Tá bom? Então vamos encerrar? Então vamos Sensei, lá. Ai, quer convidar para amanhã, quinta-feira? desculpa que eu sou boa. Amanhã a gente tem a conexão do meio-dia.
né? Vai ser com a Bárbara. A Bárbara é praticante da Sangha, ela é fotógrafa. A ideia é que a gente converse um pouquinho, ela vai contar como a gente se conheceu, se não me engano foi lá no Vila Zen, em Porto Alegre, num trabalho, numa matéria que ela estava fazendo. Depois a gente se reencontrou em São Paulo, hoje ela está fora do Brasil, tem um trabalho interessante de preservação do meio ambiente, principalmente dos oceanos, água, da vida marinha, né? Ela é performance, é uma artista. Então, a ideia é ela poder se apresentar para a Sangha, porque ela está no grupo da Sangha, muita gente não conhece ela, e para a gente, talvez, assim, a ideia é que ela possa contar um pouco como que a prática dá eixo para ela, né? Em todo esse movimento da vida, né? Uma pessoa que passou anos no mar, né? Fazendo um trabalho de documentário, né? Então, ela será amanhã ao meio-dia, eu convido vocês, tá bom? Acho que é isso. Mais alguma coisa, Kiyoso? Eu acho que é só isso, né? Vocês vão receber o convite também pelo Zazen Online, da conexão do meio-dia. Então, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.